junto. Isso que é importante. Oi, Jaque. Bom dia. Bom dia, Kessia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Como estão Bom dia, indo aí Kessia. Como estão indo? Bom dia. Tá bem. Vocês receberam um e-mail meu. Alguns eu expliquei via telefone, outros eu não consegui. Mas esse e-mail, se vocês prestarem atenção, é sobre um programa da Croton, programa Covid-19, que foi dentro daquilo que a gente conversou semana passada foi, né? Sobre as coisas e que é salutar realmente conversar, é salutar isso, a coisa do diálogo, porque se dói no meu sapato e eu não falo, então eu prefiro que fale, principalmente na minha frente, do que fale nas minhas costas, né? Porque eu tenho anos de docência, mais de 15 anos de docência, e eu sei que, mesmo nosso grupo tão pequeno, Jesus teve 12 apóstolos. E a grande maioria desses apóstolos não acreditavam nem que ele era o próprio Jesus. Ficavam aguardando o Messias, o Messias, o Messias. Tem aí Pedro, tem aí Judas e tantos outros que só acreditaram mesmo com o tempo. E eu não estou me comparando com Jesus, só dizendo que nem Jesus agradou a todos e os seus discípulos, imagine eu. Mas eu acho que as discussões, o lugar das discussões, o lugar dos acertos é exatamente no grupo mesmo. Principalmente quando dói, porque a gente não sabe onde é que dói no outro. A gente às vezes mensura o que dói na gente, né? Mas não sabe o outro. Mas por conta disso, eu conversei com a direção e a direção me deu uma luz sobre esse programa que vocês tiveram acesso, que é esse programa Covid-19, que é 50% da parcela e o restante dessa parcela ela vai ser jogada para frente. Vocês veem lá, é parcelamento, tá? Mas leiam direitinho, porque é um refresco para essa época da agora, porque a sustentação de qualquer grande empresa parte do princípio também da atitude social mesmo. Então, se pensou isso, foi para poucas pessoas. Tem 2 pessoas do nosso grupo que não foram agraciados, mas não foi me informado o porquê disso. Só não foram elegíveis, a palavra foi essa, não foram elegíveis. O restante, e os que receberam e-mail, são elegíveis. Então, a gente parte do princípio de que está sendo realmente a companhia está tentando, da sua forma, agraciar alguns alunos que realmente estão passando por uma certa dificuldade. Então, não é obrigatório que vocês façam, mas verifiquem os termos do programa para ver se vocês podem aceitar. Tem outro ponto que tem que se ressaltar, que é o desconto pontualidade. Existe um desconto pontualidade. Se você paga na data, você tem um desconto X por pontualidade. Passou um dia, já não tem mais esse desconto. Então, essa diferença de parcela, às vezes, acontece por conta disso. E aí, o desconto de pontualidade, a palavra já diz, sendo pago no dia, com pontualidade. E aí tem esse desconto, tá? Então, às vezes vem uma divergência e aí a pessoa não sabe por que essa divergência. Mas os esclarecimentos, hoje eu estou com minha raquete. Porque as muriçocas, elas não têm consciência que a gente dá aula. Mas eu estou aqui também com a minha raquete jogando tênis junto com vocês. Então, não, foi sugado, hoje eu acordei fraco, porque eu fui sugado a noite toda com essas muriçocas, que elas não têm respeito. Enfim, O Alfredo, esclarece uma coisa aqui, que eu saí um pouquinho aqui.
esse parcelamento, eu mesmo não vou fazer, que eu estou em dias, mas existe alguns colegas que precisam realmente ou de uma redução ou de um tempo, né? Aí nem o que redução, acontece? nem tempo, porque, querendo ou não, é uma companhia de educação, mas também tem que se manter. E o investimento que foi feito em nível de... que às vezes a pessoa pode passar assim, tipo... Sim, mas a companhia é grande e tal, pode dar essa esticada de tempo. O prejuízo foi muito grande na empresa também. Nós tivemos um déficit de quase R$ 1 bilhão em toda a empresa. Então, não é só o pequeno comerciante que está com problema. Os grandes também estão sofrendo. Então, os grandes têm que manter. A captação da gente não foi suficiente, apesar da luta, e o pessoal de Feira de Santana é muito guerreiro. Mas a gente tem que manter uma estrutura. E uma estrutura que pegou todo mundo no De laço, né? surpresa. Sim, agora me fala uma coisa. Esse parcelamento vai ter juros? Olha, o que me foi informado é que isso vai ser jogado para fora e com o desconto necessário para isso, tá? Não... Escutaram? Não, não, Escutaram? não. E vai ter esse parcelamento. E segundo eu fiquei sabendo através da empresa que isso vai ser jogado para o final. Agora, eu não sei te dizer se vai ter juros. Creio eu, e o que eu digo creio eu, é que não, mas seria interessante para quem tem um telefone. Depois eu vou disponibilizar o telefone de Gal, de Lidiane, mas toda a explicação está lá no site. Pelo que eu li, não me deixou claro isso, mas é uma forma de ajudar nesse momento de crise, entende? Isso, mas é bom para ser realmente uma ajuda, Alfredo. Eu não digo por mim, sabe? Eu digo mais pelos meus colegas, que a maioria aí, todo mundo ganha um salário de meio turno, né? Não é um salário inteiro, entendeu? Porque eles só trabalham um turno. Então, eles pagam esse curso, na realidade, com muita dificuldade. Então, Sim, sim. eu até entendo eles, a cobrança, tal, porque são pessoas bem humildes que precisa, na verdade, que a instituição também veja o lado deles, né, Mas nessa parte. é Porque exatamente isso. uma redução de houve uma redução assim na área geral. Eu sei que as empresas também estão passando os seus poucos também, mas era bom, até assim, não, tem um esclarecimento maior acerca desse parcelamento, se vai haver juros posteriores ou não, porque se não Isso, for para ter juros, é isso bom tá, para eles ajudar. Ademar, isso está tudo explicado no site. A hora que entra, vem com todas as explicações, todo o Mas direcionamento. eu acho que os meninos e as meninas que entraram aí, acho que não tiveram uma clareza acerca disso. Aí Certo, seria eu na vou próxima aula o senhor. redirecionar vocês para a Lidiane, vou dar o telefone dela, que ela é a parte do financeiro, e ela vai te explicar o que a intencionalidade da empresa com esse 50% de desconto é ajudar nesse momento. Agora sim, o que a gente tem que ter na ideia é que é uma empresa. É faculdade, é educação, mas é uma empresa. Claro, Ela, com certeza. entendeu? Então está pagando os funcionários. Não Com houve certeza. demissão nessa época, inclusive os funcionários da parte de logística mesmo, por exemplo, Daniel, Lana, o pessoal da manutenção, o pessoal da limpeza. A empresa manteve essas pessoas no quadro, exatamente por entender que nós vamos passar por essa crise, mas temos que sustentar aqueles que estavam nos sustentando, porque são pessoas assim fantásticas que
ter o maior esmero pela empresa. Então, o custo operacional da empresa, ele não baixou. Continua se mantendo uma faculdade, continua se mantendo os gastos de energia, de água, porque, querendo ou não, aquela estrutura ali é uma estrutura que tem um custo, entende? Então, esse custo, se não vale a pena, vamos ser bem claros. Porque, às vezes, assim, a gente pensa muito, e eu não vou deixar bem claro, eu sou Croton, mas eu não estou defendendo a empresa, eu estou lhe explicando a partir, por exemplo, da minha empresa mesmo, da sua empresa, Ademar, e de quem tem empresa, e de quem trabalha em empresa, entendeu? Os custos operacionais não cederam. Existe uma subvenção governamental para isso, mas isso vai ser Alfredo, retornado. Thalita tá pedindo para mandar outro link, porque o link que você enviou não tá conseguindo entrar. Bom dia, inclusive. Bom dia, meu amor. Ela não está conseguindo entrar, não? O que eu mandei agora, é isso? Deixa eu ver. É o que eu mandei agora, mandei um agora. Porque Peraí. Viu, Alfredo? Não tem a opção de entrar como convidado. Só um instantinho, Ademar. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com Thalita. Deixa eu botar. Não, tá entrando normal aqui. É só... em vez disso, ingressar na web. Eu acho que ela... Tu já enviou outro aí. Já enviei, eu expliquei para ela como entrar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Entrou aí? Cadê? Deixa eu ver aqui. Thalita, para ver se eu convido por aqui. Mandei um convite para ela. Entrou. Então, que até me perguntou, eu pedi para ele me ligar, que eu não consegui falar com ele. Então, assim, o que é que eu aconselho a vocês? Dêem uma olhada, lá vai ter um contrato, vai ter tudo bem explicadinho, esmiuçadozinho, para vocês verem se é vantagem ou não. Neste momento agora, o que a empresa está fazendo é isso, tá? Não vai ter, como foi sugerido por Sandra, que apesar dela não fazer parte desse semestre, eu entendi que ela faz parte da nossa equipe, do nosso grupo, então ela continua inserida, mas a empresa ela não tem condições de fazer essa isenção ou passar 3 meses, senão fecha. Entende? De ser muito claro. Porque tudo tem custo operacional. Então, nós ainda estamos tendo um custo operacional alto. Esse custo operacional alto
o sustento de todos os funcionários que continuam na empresa, o sustento das aulas de professor que continuam sendo pagos e pagos no dia, entende? Então, isso é uma coisa que a empresa ela preza muito, essa manutenção em dia, tendo prejuízo ou não. Teve um prejuízo absurdo em nível de... a empresa também está envolvida em outras cidades, Serrinha, tal, é um conglomerado, mas se você tirar a comida de um para botar em outro, vai faltar comida em um, entende? Então, a empresa Pitágoras, que faz parte da Croton, ela tem que se manter. Então, não dá para fazer... A gente entende um monte de coisa, entende desemprego e tudo, mas não tem como você retirar, porque senão você acaba não conseguindo manter a empresa, porque não é só a vida online, entendeu, Ademar? Você ter ideia, esse programa que vocês estão utilizando, não é um programa barato, é um programa de manutenção caro, e não é só com a Pitágoras, é Brasil todo, mas em nível de Pitágoras, todas as aulas estão tendo uma qualidade, estão tendo uma preocupação. O nosso trabalho home office não parou, muito pelo contrário, ele até aumentou muito, porque você indo para o local físico da Pitágoras, você tem como voltar para casa, mas o trabalho está em casa, então você não tem como sair de casa para ir para a sua casa. Seu trabalho está aqui. Então, a exigência dos alunos ficou maior, porque agora tem um acesso maior. Tem um aluno que entra em contato comigo 23 horas, 24, 0 hora. Aí você diz assim, você vai... Não aceita. Mas só que a gente está num momento tão delicado de envolvimento social que eu não posso não aceitar um aluno. Ontem, às 22 horas, uma aluna mandou uma mensagem, que inclusive tem aula hoje à noite, perguntando da dificuldade de fazer equipes. E que ela estava preocupada com as equipes e que eu tinha que tomar cuidado com isso. E aí eu expliquei para ela que na minha aula não tem equipe, que eu estou fazendo trabalhos individuais que ficam mais fácil. Mas o professor que faz o trabalho de equipe é muito fácil. O normal é que estejam sendo feito trabalho de equipe de até 4 pessoas, porque até 4 pessoas você consegue fazer via WhatsApp. Você faz aquela reunião de grupo via WhatsApp. Então, assim, eu falei com ela, eu disse, não tenha tanta preocupação, você está se preocupando, uma preocupação antecipada, sem necessidade nenhuma. Mas tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que se preocupam de uma forma e entram em crise existencial por isso, e tem pessoas que se solucionam. Na psicologia, todo mundo, atrasando ou não atrasando, todo aluno, por pior que ele seja, ele pode atrasar 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, mas, não desistindo, vai se formar. Não é a faculdade, não é a qualidade de ensino, e eu lhe digo muito bem isso com propriedade, porque a minha turma, eu estudei a vida toda em colégio, em instituição pública. Na UFES, eu fiz 3 cursos na UFES. Mas eu fiz numa instituição privada, primeira turma de Feira de Santana, numa instituição privada, que com acerto e com os erros, foi uma época muito complicada, muito difícil, porque foi uma época de recessão muito grande. Os professores passavam 3, 4 meses, e não é na nossa instituição Pitágoras, vou deixar bem claro, que a Pitágoras tem 4 semestres, ela numa outra instituição de psicologia. Os professores não recebiam, passavam 3, 4 meses sem receber. Então, era muito difícil. Imagine 3, 4 meses sem receber a qualidade de ensino que era. E 60 alunos dentro de uma sala de aula. E uma das coisas que eu notei nessa nova perspectiva, isso lá se vai mais de 15 anos, que foi a perspectiva do início realmente com força das faculdades particulares, é que
dentro dessa perspectiva, quem luta é o aluno. Eu sou o profissional que eu sou hoje, não em detrimento da faculdade que eu estudei, mas os artigos científicos que eu escrevi, as viagens para o exterior que eu fiz, com a cuia na mão, isso foi feito por esforço próprio, junto com os alunos que fizeram esforço próprio. Então, é uma turma de 60 alunos e que hoje, no mercado de trabalho, bem reconhecido no mercado de trabalho, a gente tem uns 8 alunos. Então, quem faz o seu caminho dentro da faculdade são vocês. Aqui nós somos mediadores disso. Nós somos condutores disso. Mas é igual a qualquer tipo de treinamento. Aquele que se esforça é que vai chegar no pódio. Agora sim, todos vocês aqui têm capacidade de serem excelentes psicólogos. Todos. Mas tem que entender que o estudo não é só aqui. E quem vai fazer a grande cisma, que vai fazer a grande escolha de quem é bom e quem é ruim é o mercado de trabalho. Esse mercado, ele é muito perverso. Se eu disser para você, é fácil ser psicólogo, talvez depois da Covid fique mais fácil. Porque depois da Covid, ontem eu estava conversando com um amigo e ele falando que estava absolutamente depressivo. As pessoas estão começando a dar conta da solidão, que é diferente da solitude. Hoje as pessoas estão dando conta disso. Como estão dando conta do que é a morte, do que é a vida. Algumas pessoas se exacerbam dentro de casa assistindo as lives, enchendo a cara de cachaça. Outras começaram a se voltar para a espiritualidade. Começaram a pensar mais no seu futuro enquanto espírito e não quanto alma, enquanto carne. Mas tem muita gente que exacerbou. Há um momento de reflexão, porque, meus queridos e queridas, não há como voltar e retroceder. A gente não sabe como vai ficar. Não há previsão, não há estatística, a não ser que surja uma medicação eficaz ou que surja uma vacina. Porque o tempo, principalmente no Brasil, é absolutamente nebuloso. Porque a nossa curva de morte já ultrapassou a curva da China, tendo um número de cidadãos muito menor do que o da China. Nossa curva de morte chegou a mais de 7 mil. E isso é muito grave porque a gente chama isso de primeira, segunda e terceira onda. A gente está na primeira onda, ainda tem mais 2 ondas que estão vindo aí, que é o abalo dessa crise. Salvador, por exemplo, já está no limite de UTI a 50%. Aí isso não é porque a Globo lixo, porque a Globo está passando, não. Estou falando de estatística real. Ontem morreu um policial militar de Covid. E são 100 policiais militares com suspeita de Covid. Se eu boto 100 policiais militares em uma tropa de 42 mil militares, bora botar isso numa proporção de que cada militar ele está em acesso, no mínimo, de 3 pessoas e eu ainda ouso dizer de 5 pessoas. Se você fizer isso em projeção geométrica, a gente vai ultrapassar o número de policiais militares que estão aí. Eu estou falando da corporação que eu trabalho. E eu já alertei o coronel de que a crise pode ser muito maior dentro da Polícia Militar, porque a gente não tem algumas medidas de prevenção. Tá? São viaturas que não são lavadas todos os dias, são policiais militares que estão em confronto, em contato direto. Então, hoje, quando você pensa nisso, você pensa, será que nós vamos ter um fôlego? Só que assim, como a gente não tem o que fazer, eu não tenho como ir, eu não tenho uma opção de fazer uma aula presencial, uma coisa que eu gostaria, porque eu gosto muito mais de estar no presencial, evidentemente. O novo modo de agir. Para a gente se acostumar com isso, é complicado, é difícil. Porém, é uma realidade que a gente está vivendo e que vai demorar muito tempo. Eu prevejo
eu prevejo que até início do próximo semestre ainda está tudo muito impreciso. Nós estamos com a programação da prefeitura e que a gente modula pela prefeitura até dia 17 desse mês, 17, 18 desse mês, né? Por decreto, ele prorrogou, que seria agora. Na verdade, a gente estaria voltando, hoje é dia 3, né? Hoje é dia 4. A gente estaria voltando hoje ao presencial. E aí tem duas dúvidas. Duas dúvidas precisas. O aluno vai, porque eu creio que uma parte de alunos vai para o presencial, com todo o rigor, com a limpeza, higienização, distanciamento. Só que onde você está aglomerado, não tem distanciamento. E esse vírus é um vírus absolutamente esperto. É um dos vírus mais terríveis que a humanidade já teve acesso. É invisível, né, Alfredo? É invisível. Para além vírus disso, invisível. Ademar, para além de ser invisível, ele poderia ser até visível. O grande problema é que ele já teve o modelo de RNA dele, o modelo estrutural dele, modificado e adaptado ao calor da nossa cidade. Ele está um vírus um pouco mais forte aqui. A gente não está sabendo ainda as formas de contágio. Alguns pesquisadores falam sobre a instalação dele em nível de ar, no chão. Ontem eu estava assistindo uma matéria sobre corridas. Se você está... O pessoal não sai para correr no meio da rua. Se você está num trotezinho, são 10 metros de um para outra pessoa, porque o vírus ele fica no ar, em suspensão, e pode atingir a outra pessoa. Se for uma corrida mais forte, 20 metros. Se for bicicleta, 10 metros. Entende como é terrível isso? E as pessoas, principalmente em Feira de Santana, anteontem eu fui no açougue e a aglomeração era total. E famílias. Pai, é um absurdo. Pai, mãe, filho pequeno, tudo no açougue. Então as pessoas não estão se prevenindo. Pessoas que vão visitar os outros no hospital, um risco terrível. Porque em torno, isso foi uma pesquisa que fez agora, em torno do hospital, nas casas, eu tenho dó de quem mora perto de hospital, nas casas, nas áreas perto, o vírus está por ali, porque ele está se fortificando, ele está aprendendo com a natureza a se fortificar, porque E ontem passou um filme de madrugada, bem interessante, depois do Fantástico, que se vocês tiverem a oportunidade de assistir, Lucy, e fala exatamente sobre esse mecanismo de adaptação biológica. Então, o vírus já se adaptou biologicamente. No caso de Lucy, ele é uma coisa bem lúdica, então não tem nada a ver com Covid, mas você faz essa comparação. Então, todos nós estamos em risco. Então, não tem como, de repente, Aldemar chegar e dizer assim, Alfredo, cansei da Pitágoras e agora eu vou para outra universidade que me dá mais oportunidades. Vai estar no mesmo esquema. Todo mundo está no mesmo esquema. Todo mundo está muito preocupado. Eu que ensinei em várias faculdades em Feira de Santana e tenho amigos, colegas, e respeito a essas faculdades, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com dificuldade, professor se adaptando à música, cansando. Eu tenho uma amiga que é coordenadora do curso e ela diz assim, Alfredo, eu estou absolutamente cansada. Porque a gente acaba pensando no curso o tempo todo. A quantidade de reuniões que hoje eu tenho na Pitágoras é fora do comum. Porque a reunião E não é uma reunião para a gente estar falando miolo de pote. São reuniões preocupadas exatamente com o que o aluno está passando, como é que está, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar a plataforma. As gravações, isso é muito cobrado para a gente, se está sendo gravado, se não está sendo gravado, para que o aluno tenha acesso em posteriori, se está tendo slide, se não está tendo slide. Então, tem uma série de situações que é bem complicada, bem difícil, que a gente está tentando se adaptar. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Thalita. Eu não sei se você já falou, porque eu entrei um pouco depois aí do início da aula,
Mas por qual motivo houve o aumento do valor da mensalidade? O que foi que aconteceu? Você falou que acho que não teve aumento. O que foi que aconteceu? Porque como eu falei, no mês passado eu paguei um valor inferior. Esse mês já veio um boleto com um valor maior. O que houve? Por que que teve esse aumento? Quero entender. Ontem eu conversei com o financeiro sobre isso, principalmente sobre o seu assunto, que eu queria tirar essa dúvida. O que me foi passado, Thalita, é que tem gente que entrou num programa chamado programa, eu falei o nome na estante, eu vou me lembrar, mas do pagamento. Quando você paga no dia, você tem um desconto pontualidade. Tem um desconto pontualidade, que foi passado, inclusive, para você, se você me permite falar no grupo. Existe esse desconto pontualidade, tá? Se você paga na data, você tem esse desconto, se eu não me engano, parece que é de 60, 70 reais, uma coisa dessa. Pelo que me disseram, você estava nesse programa, eu não sei se foi pagamento, eu não sei o que foi, mas se saiu, por exemplo, se um dia, você pagou no outro dia, por qualquer motivo que seja, aí volta sai esse desconto pontualidade. Pode ter acontecido isso. Mas é que tá. Eu nunca paguei minha mensalidade em atraso. Inclusive, da do mês passado, nunca paguei em atraso. Estão todas em dias, pagas sempre antes da data. Inclusive, a diretora já tinha passado isso pra gente antes da gente parar de ter as aulas presenciais. Ela falou isso com a gente, que tinha começado e que a gente não estava incluso nesse, porque era só alunos que entrou em 2000 e... Eu acho que era para alunos novos. A gente não estava. Aí, então, depois apareceu lá e agora simplesmente sumiu, sendo que eu não paguei em atraso. Era para continuar esse mês. Pronto. Então, assim, eu vou passar para você o número da Lidiane, para você conversar com ela, que ela é essa parte financeira. Porque se não houve atraso e você foi inclusa no desconto pontualidade, você deveria estar recebendo esse desconto pontualidade. Agora, sim, eu tenho que entender, em nível dinâmico, se o desconto pontualidade ele foi durante uma época ou não foi durante uma época. Mas eu vou resolver isso com Lidiane, tá? Eu vou passar o seu número para ela, vou conversar com ela o que foi acontecendo nesse nível, porque o que Gal me falou foi exatamente que houve esse acesso a desconto, pontualidade, e pode ter sido isso, esse getzinho, tá? Mas, junto com isso, vocês verificarem com todo o cuidado do mundo, leiam com cuidado o contrato do desconto desse programa Covid-19, vejam direitinho quais são os parâmetros, o que é que vocês, se vocês vão acessar, se vocês não vão acessar, porque é um programa restrito, tá? E isso é fato, não é um programa liberado para toda a unidade, é um programa restrito. Então, verifiquem se vocês têm interesse. Como o Aldemar disse, ele não tem interesse, mas quem tiver e quem precisar é fazer. Agora, os parâmetros... É bom, Fernando, se realmente esse parcelamento aí para o pessoal aí for sem juros, aí eu também vou entender que é uma ajuda mesmo da instituição. Agora, leia o contrato, Aldemar, lá tem um contrato, tem tudo direitinho, você só anexa a partir do momento que você aceita o contrato, e lá vai estar tudo explicado. Nada vem com susto na Croton, não. Tudo é muito amarrado. Eu não vejo vantagem, porque eu quero desconto. Eu não quero para pagar depois, até porque eu já tenho, inclusive junto com a faculdade, uma proposta dessa mesmo. De quando eu entrei na faculdade, meu primeiro semestre foi jogado para o final do curso. Então já seria um débito a mais. Então eu não vejo vantagem nenhuma. Eu quero desconto para eu não pagar agora e não pagar nada lá na frente. Isso não vai acontecer. Tá? Esse desconto de não pagar não vai acontecer. Tá? Pelo menos não por enquanto. A empresa, como eu estava explicando no início, antes de você entrar, é uma empresa de educação, mas é uma empresa, e os custos fixos da empresa continuam. A gente continua com os custos físicos da própria instituição, a instalação física da instituição, com gastos superiores por conta
do programa, esse programa que vocês estão usando não é um programa gratuito da Microsoft, é um programa muito caro, que você vê que a instabilidade dele já foi reprogramada, que às vezes a instabilidade desse programa é uma instabilidade que é mais da internet. É claro, evidentemente, a gente entende, isso é discutido em reunião, e não é uma fala para não cair no lugar comum, e não estou fazendo reprimenda, não é uma fala aprendida, é uma fala de Alfredo, pelas coisas que eu estou vendo da instituição. Então, nas reuniões a gente sempre fala instabilidade de AVA, a gente fala sobre instabilidade do programa, se todo mundo da região Nordeste está conseguindo acessar o programa. Então, esse período de experiência é um período de que a gente está melhorando as coisas, principalmente em nível de AVA, em nível de Microsoft Teams, que não é fácil, porque não depois que a nossa empresa comprou a Microsoft, algumas outras empresas também tiveram acesso à Microsoft. Então, são muitas empresas. Você vê, a Petrobras utiliza essa mesma ferramenta. Então, são muitas empresas. E a pessoa que é a mantenedora disso tem que estar com suporte muito grande. No início era muito complicado. As primeiras semanas foi bem complicado da gente se adaptar, mas não é nada muito barato. Então, assim, o que você tem que não você, mas como um todo, e falo de uma faculdade como um todo. A faculdade, ela só vai até um ponto, porque senão fecha, entende? Ah, mas a faculdade é a maior do mundo, tal. Deixa de ser a maior do mundo em crise. Porque o que a gente está é numa crise mundial, numa crise de sociedade, e, querendo ou não, a nossa empresa é a empresa também que está em Bolsa de Valores, por exemplo. Então, assim, você pode ter uma fortuna, é uma coisa que eu converso sempre com meus amigos médicos. Todo mundo sabe que eu sou funcionário público estadual, e quando eu passei quando eu saí da graduação, que eu comecei a trabalhar em hospital, meu salário era muito alto. Meu salário era o terceiro salário mais alto do hospital, junto com as outras coisas, a clínica, a polícia militar, dando aula, eu trabalhava 17, 18 horas por dia, mais ou menos. Então, o salário para psicologia, na época, isso a gente está falando de 12 anos atrás, para a psicologia na época, era um salário, sabe, de top de linha. Eu ganhava em média de 20 mil, 22 mil reais por mês, que é um salário para psicologia super top, entende? Então, assim, quando você pensa em economia, você pensa em crescimento. Então, naquela época que eu estava, a economia estava ótima. E um amigo meu médico, ele chegou para mim, sabendo do meu sucesso que realmente comecei a ser visualizado, comecei a dar muita palestra, e ele também era funcionário público e médico da Polícia Civil. Ele não era médico da Polícia Civil. Ele, antes de se formar de medicina, ele passou no concurso da Polícia Civil e ele trabalhava como escrivão da parte de perícia, mas fazia a parte, já como médico, ele já fazia como perito médico, sem ganhar como perito médico. E ele perguntou para mim, e aí, Alfredo, como é que tá você e tal? Você está pensando em sair do Estado? Eu disse, velho, e na época eu realmente estava pensando, velho, eu estou pensando. Ele disse, rapaz, não saia não. Porque nós que somos profissionais liberais, a hora que o país estiver em uma crise, quem vai nos sustentar é o seu concurso público. E eu comecei a pensar, disse, realmente, por exemplo, uma crise como essa agora, onde o consultório, que é a minha força de trabalho, baixou muito o nível de clientes, e os meus clientes, em particular, eles não acessam a videoconferência, não fazem videochamada, não acessam, porque está todo mundo confinado, então são pacientes que têm problemas dentro da família e dentro de uma casa lotada, ninguém vai conversar sobre nada, enfim. E no caso de adoecimento também. Se eu, por exemplo, cair doente, Deus o livre e guarde, eu tenho meu concurso público, que me segura e me sustenta, como nessa época agora.
E ele, enquanto médico, a mesma coisa. Então, assim, se você pensar globalmente nessa crise que está agora, minha empresa, eu tive que negociar aluguel, eu tive que negociar uma série de coisas. Uma empresa como a Croton, que é macro, imagine isso elevado a 1.000 em nível de contratação de informática. Olha, eu vou ser muito sincero. Quando eu entro na empresa, eu visto a camisa da empresa. Eu sou desse jeito. Porém, eu estou sendo absolutamente honesto na minha perspectiva econômica. Então, se vocês estão na perspectiva ou pensando assim, a Croton vai fazer vai parar a cobrança de mensalidade durante um tempo. Não. Não é assim que a banda toca. Ô, Alfredo, eu não esperava isso, não esperava por um desconto, não esperava. Tanto é que quando meu boleto gerou no mês retrasado, ele veio primeiro com valor normal, depois geraram um novo com outro valor, aí depois abonaram, porque eu já tinha pago. Aí mês passado veio o valor normal, foi algo que me surpreendeu, eu não esperava. No entanto, entretanto, todavia, eu também não esperava o aumento de um mês para o outro assim. O que eu Porque, não... na verdade, Thalita, não foi um aumento. Eles lhe tiraram o desconto. E isso eu Sim, tenho que rever, entende? Isso e não é diz- aumento. Entenda que isso não é aumento. e Entenda que você perdeu um desconto porque eu não sei. Mas a gente pode ver se houve um erro dentro do processo da própria E do eu financeiro. acho, Pedro, que isso que você falou sobre a perda, primeiro não teria fundamento porque eu segui as regras, já que era pontualidade no pagamento, eu segui a regra. Pronto. E outra, no próprio boleto vem descrevendo o porquê da redução do valor. Tinha lá que era por redução de carga horária da matéria. E aí, esse mês veio com só R$ 20 de desconto de carga horária. Não tem descrevendo que é por pontualidade ou algo do tipo. Está descrevendo que é por carga horária. Desde o outro mês tem dizendo isso no próprio boleto. Isso que eu quero, é isso que eu vou entender, me entender com o financeiro. Porque, Thalita, na verdade, e é isso que tem que deixar muito claro, não houve aumento. O desconto deixou de acontecer. Eu preciso saber o porquê esse desconto deixou de acontecer nessa monta. Porque a diminuição de carga horária de aula, a gente está seguindo as cargas horárias da aula. A gente está se esforçando para que a aula tenha o mesmo produto que é do presencial. Então, isso eu tenho cobrado a todos os professores. As aulas estão legais, estão chegando no ponto legal, entendeu? Mas mesmo vocês se esforçando, eu não estou aqui criticando o professor e método de ensino. Por vezes eu realmente não gosto, mas eu não estou aqui criticando. Pelo contrário, até falei com você, Alfredo está melhor dando aula online do que presencial. E isso é um fato. Tem professor se esforçando, tem aluno se esforçando. Mas as aulas que vocês estão dando nunca serão as presenciais. Por isso, não deveria sim haver uma redução no valor. É isso que eu questiono. É isso Entende? que eu estou te explicando. É que o custo operacional aumentou, não diminuiu. O custo operacional da empresa, ele aumentou, estou falando na parte financeira. O que eu posso verificar é o porquê que Thalita ou outras pessoas, de um mês para o outro, houve uma redução no desconto. Isso não é aumento de mensalidade. Aumento de mensalidade não pode existir porque isso é um cronograma governamental. Ele só acontece de ano em ano. Então, eu tenho que entender por que esse desconto diminuiu e por que no seu contrato, no seu pagamento do seu boleto, vem redução de carga horária. Eu tenho que entender isso. Porque até onde eu entendo, as cargas horárias estão sendo cumpridas mediante aquilo que a companhia tem nos passado em nível de aula, entende? Então, assim, eu preciso compreender esse mecanismo para poder te dar um feedback e dar um feedback para as outras pessoas, tá? Mas deixar bem claro que não é um aumento de mensalidade, é
um desconto a menor, que era isso que eu não estava compreendendo. E até briguei. Por exemplo, eu briguei com a direção. Briguei em tempo, perguntei, eu disse, como é isso? Porque eu não estava entendendo esse processo. Aí ela me explicou que poderia ser o desconto de pontualidade, mas isso é caso a caso. Porque, assim, essas vírgulas do contrato, o financeiro pode responder. Então, tem duas formas. Eu conversar com o financeiro sobre isso e ver caso a caso, como eu já mandei a lista de vocês, é por isso que surgiu esse programa Covid, foi exatamente através desse pleito, porque se assim não fosse, vocês não receberiam. Quando a gente teve a última conversa, que eu fui para a Gal para perguntar, e Gal disse assim, olha, Alfredo, tem algo extremamente restrito, que é esse programa. Ofereça aos meninos, já está liberado, e veio uma tabela de liberação, para que pudesse ter acesso, salvo 2 pessoas que não tiveram acesso por conta de algum trâmite na empresa, que eu não entendi também não é da minha alçada isso, tá? Então, vou me corrigir. Alfredo, procure, então, corrigir na minha fala lá do primeiro dia, procure saber, então, como o senhor falou, passar o número para eu entender o porquê que eu não estou mais elegível ao programa de desconto de pontualidade, uma vez que eu estou seguindo todas as regras. Pronto, isso é o mais assertivo, Thalita, de verificar. E quero deixar bem claro que, apesar de que esse lapso temporal que nós estamos não é da coordenação, é da aula, mas eu quero deixar bem claro que qualquer queixa, qualquer dúvida, o lugar sou eu mesmo, não tem pra onde correr. Eu gostando ou não, eu tendo uma prática alfrediana, que eu sou desse jeito mesmo, comigo é o lugar das reclamações de conduta de professor, se está dando aula, se não está dando aula, porque se eu não corrigir isso, o professor sozinho não vai corrigir. A Feira de Santana Professor. tem só um instantinho, Kiko. Feira de Santana tem algo que é bem interessante. Eu acho muito interessante essa perspectiva daqui de feira. Eu sou feirense, eu posso falar. Em um hospital, eu tive um diretor fantástico chamado Raimundo Machado, e ele dizia assim, ele era do Rio Grande do Sul, e ele dizia assim, Alfredo, eu não entendo o modus operandi de Feira de Santana. Eu já tentei, já fui diretor em vários hospitais, em vários lugares do Brasil, mas eu não entendo o modus operandi daqui. Eu disse, olha, Feira de Santana tem uma característica diferente de ato de contato, de ato de reunião, de ato de conduta, e por vezes a gente tem que ficar realmente no pé. E uma coisa que eu falei até com o Gal, quando chegou em Feira de Santana, a gente precisa ficar no pé de um ou outro para que as coisas sejam resolutivas. Então, a conduta de Feira de Santana é um pouquinho diferente da conduta do resto do Brasil, isso eu não tenho dúvida. Então, assim, o professor, que é o professor da casa, o professor da área de psicologia, a gente tem que dar, de vez em quando, um bafinho no pescoço para dizer assim, o que está acontecendo, o quê? E isso eu faço, e eu digo para vocês, se vocês vissem as minhas interlocuções com professores, e sempre com muita delicadeza, porque nós estamos vivendo num momento bem delicado, então, os humores estão diferentes, a sensibilidade está diferente, as pessoas estão entrando em crise de ansiedade, as pessoas estão entrando em depressão. Então, isso é algo que está, e a gente tem que ter, quem está na direção, quem está em cargo de gestão, tem que ter muito cuidado enquanto a fala com o professor. Então, tenho tido muito cuidado de não repassar de forma dura as coisas que acontecem em nível de direção e de gestão. Então, quando acontece isso, eu falo com professor para professor, aconteceu o quê, professor? E aí as provas? Professor, eu faço uma prova, tanto no AVA quanto em PDF, porque tem gente que não está tendo acesso. Então, estou tendo o máximo de cuidado. Junto com isso, tem um celular tocando aí. O máximo de cuidado enquanto isso, para que a gente possa ter uma interlocução. Diga, Kiko. Para quando o senhor for lá no comercial, não sei como é que fala, já vou passar uma informação para que fique mais conduzido. Ó, eu sou a prova mais viva. Quando estava tendo a aula, o meu boleto veio no valor normal. E o meu e o de Kézia, se não me engano. E de todos os outros colegas, veio 300 e pouco. Só que eu não entendi o que era. Eu fui lá. Aí
uma colaboradora chamada Lidiane me informou que não ia conseguir por lá, que eu tinha que ligar. Primeira informação passada completamente errada. Eu passei 1h30 na ligação para poder conseguir falar. E quando eu cheguei lá, a mulher falou: moço, sinto muito, eu peço desculpas em nome da Pitágoras, mas não é aqui. A moça Lidiane passou a informação para você errada. Aí eu, sério? Ela, sério, você tem que voltar lá e fale a ela, que a gente está informando que ela passou errado, que não é aqui. Esse desconto é junto com a faculdade. Aí eu fui. Aí ela, mas aqui eu não consigo tirar. Aí chegou outro rapaz de coordenador de curso, Lidiane, tira assim, abre aqui, ó. Aí sabe o que está acontecendo? Ele está com 2 disciplinas e não pode cursar as 2 de vez. Tem que tirar uma. Assim que ela tirou, aí ele pegou e ensinou ela no computador, ela mexer, que ela não sabia tirar presencial lá ao vivo. E jogando, descartando a gente de uma forma assim que eu, paciente, eu não quis contar para ninguém, né? Achei, saí com Kézia. Aí lá no computador, na hora, um outro rapaz, do coordenador de outro curso, ensinou ela, você tira aqui. Ele está com 2 matérias iguais. Eu não lembro se era o estágio 1 e o 2, colocou de uma vez só. Aí ele foi lá, junto com ela, e tirou. E assim que tirou, a mensalidade de 440, se não me engano, desceu para 300 e pouca. Aí fui lá, ela falou, agora aguarda só, no máximo, 3 dias para gerar o boleto. Quando eu entrei com 3 dias no meu portal, já estava o boleto com 300 e pouco, certo? Fora essa disciplina. E em relação ao desconto de pontualidade, você pode já chegar lá com a sua cabeça fresca, alegre, satisfeito, e falar e confirmar assim, ó. Não, desconto de pontualidade ninguém da turma tem. Isso para ele já foi descartado. Existe alguma outra forma de desconto? Porque eles já estão lutando por esse desconto há muito tempo. Como já foi negado por todos vocês, por Lidiane, e a última opção que você me mandou recorrer, como o Alfredo me falou na sala, procure Gal. Eu fui com ela, ainda entreguei bombom em algumas salas com ela, que ela está de prova disso, e como chegamos no final, ela passou, mesmo com tristeza no olhar, informou: eu sinto muito, mas eu não posso ajudar. Esse desconto de pontualidade não é para quem já está, é só para alunos novos que irão chegar. Então você já pode dizer com toda a clareza do mundo: não, para eles não tem desconto de pontualidade. Eu digo e provo, pode pegar o boleto de todos os alunos, não tem para nenhum, principalmente eu que pago o boleto sempre dia 5, até hoje não existiu. Então esse desconto que foi retirado, ninguém entende do que foi retirado, se acrescentar alguma outra matéria, tem que estar de olho nisso também, para saber. Então, eu respondo tanto o senhor, tanto a resposta de Thalita, que está um pouco sem compreender. Kiko, eu estou pedindo aqui a Gal para que marque uma reunião com vocês, tá? Eu mandei uma mensagem aqui para ela, por conta dessas dúvidas, são dúvidas que estão acima da minha competência, principalmente de desconto de pontualidade, porque eu estou repassando as conversas que eu tive com ela. Então, seria mais justo que ela conversasse com vocês. Então, estou marcando a reunião para vocês com Gal, via esse mesmo programa, para que vocês possam tirar essas dúvidas. Está tendo erro de conduta em nível do financeiro? Porque se você tem se você tem 2 conversas no mesmo setor, está tendo erro de conduta, ao meu ver, entende? Se você conversou com a parte que é a parte da secretaria, a secretaria te dá uma informação, aí vem um outro professor e de chofre já fala que tem uma solução, tem algum erro de conduta aí rolando e que isso é complicado, tá? Minha parte de gestão não é a parte da gestão financeira, minha parte de gestão é a gestão com os professores. Mas, como aqui a gente trabalha no nível de ISO 9002, de entrega total para a empresa e full time, então eu tento fazer essa interlocução. Mas já estou pedindo a Gal para que faça essa reunião com vocês, com todos, em uma data que aprover a vocês. Vai ser online, claro, evidentemente, mas aí vocês podem crivar ela de pergunta. Eu só estou esperando que ela me mande alguma coisa. Para vocês. Eu compreendo. Então, assim, sobre esse desconto de pontualidade, toda vez que ela entrava na sala, acho que o senhor até lembra,
Eu não deixava ela sair sem cobrar. Até que um dia eu saí e fui junto com ela. Mas desde então, esses 3 meses atrás, nada aconteceu, só foi um mês só. E mesmo assim não foi desconto de nada, não. Tem como provar no boleto. Foi porque tirou uma matéria, que eu estava com uma matéria ainda mais, 2 iguais, e o outro coordenador de outro curso falou, isso é proibido, isso não pode, você tem que tirar aqui e rápido. Aí foi e tirou. Aí assim, tirou, só com 3 dias, o boleto diminuiu. Só que esse mês já veio alto de novo. Não que eu esteja questionando nada acima que isso, nem do trabalho das meninas, nem nada. Primeiro que já veio com 2 erros, 2 disciplinas iguais, que me mandaram ligar para um setor completamente errado. Lidiane mesmo, foi ela, sim, que essa estava comigo. A gente se estressou muito. E quando voltou lá, ela já ia dar outra desculpa para a gente tomar outro rumo. A sorte, por Deus, que chegou esse outro cara e falou para ele, ela ficou morrendo de vergonha. Esse tipo de coisa tem que ser visto e revisto, tá, Kiko? Principalmente nessa época. Se presencial já estava complicado, o que a gente precisa é expertise para poder trabalhar com isso, tá? E um bom senso também, né? Sim. Da minha parte, tenha absoluta certeza que a luta para vocês é muito grande. Não só vocês, como todos os alunos que têm falado comigo. Essa questão de vocês, eu tenho discuti com o Gal ontem, eu passei 1h20 no telefone conversando sobre isso. O que é que estava acontecendo? Por que as respostas não estavam sendo diretivas? Por que, o que era esse desconto de pontualidade? Por que foi tirado o desconto de pontualidade? Quem recebeu o desconto de pontualidade? O que é que está acontecendo em nível disso? O que é que a empresa está fazendo? Então, assim, eu faço a minha parte, apesar de não ser da parte financeira, mas como eu estou coordenador de curso, isso, enfim, isso tem acontecido. Eu compreendo.